Então, eu vou começar com a minha primeira pergunta para a gente já iniciar esse debate com a Vera. Ô, Vera, o cooperativismo ele sempre foi visto como uma maneira de você minimizar os impactos da crise. Então, muita gente na crise vai para o cooperativismo. Pensando nisso, qual é a importância e as oportunidades que a comunicação traz para o cooperativismo, principalmente no cenário atual, e como as cooperativas podem implantar estratégias eficazes de comunicação que vai ajudar na sua divulgação e no reconhecimento do movimento? Olha, é conhecido no nosso meio, né, de quem estuda e trabalha com o cooperativismo, que o cooperativismo surgiu no momento de crise. E ele costuma crescer até, né, em situações de crise. Por quê? Porque é o parceiro, é visto como o parceiro do associado. Então, mais do que nunca, né, no meio de uma crise, a comunicação e o marketing são ferramentas fundamentais para que as cooperativas efetivamente mostrem, provem que elas são as verdadeiras parceiras daquele associado. Né? Eu até falei no webinar recentemente promovido pela OCB Espírito Santo, a qual eu agradeço mais uma vez por aquela participação, que isso tem que ser intensificado neste momento, porque hoje, né, neste momento complexo em que nós vivemos, que existe transformações profundas e rápidas, as empresas, de maneira geral, estão se posicionando dessa forma, né? Nós somos o parceiro, nós ajudamos, mas nós é que, na verdade, fazemos isso. Então, nós precisamos simplificar a comunicação do cooperativismo. Esta é uma bandeira que eu defendo já há muito tempo. No Espírito Santo, nós conseguimos evoluir bastante na comunicação, né, fazendo um guia de termos técnicos, chamando os eventos, enfim, as coisas relacionadas ao cooperativismo por um nome que as pessoas compreendam. Então, a gente tem que saber, eu até digo o seguinte, a gente tem que ter coragem de simplificar, de se desapegar um pouco, evidentemente, sem fugir ao rigor técnico, mas as pessoas não querem saber muito de legislação, não querem saber muito de detalhe, não querem ser doutrinadas. Não que o cooperativismo não tem que ser ensinado, sim. Só que a gente precisa mostrar por que aquilo é bom para aquela pessoa. Né? Porque a pessoa quer o quê? Ela quer ganhar sempre alguma coisa, ela quer ter vantagem. Então, acredito que seja muito fácil a gente mostrar as vantagens do cooperativismo do que outras empresas que estão fazendo isso. Quando você diz catequizar, eu acho que isso é fundamental. O principal ponto é a gente mostrar as vantagens. É só assim que você vai conquistar público, é só assim que você vai conseguir levar o sistema para frente. Não adianta você impor. Toda imposição, exatamente, ela não dá certo. Então, é catequização, doutrinação. Aí o negócio vai para frente. Maravilha. É por aí. Inclusive, assim, a gente vai mostrar, vai divulgar o cooperativismo, a doutrina, né, os princípios, mas sem ser aquela coisa chata. Então, não é porque é cooperativa que tem que ser chato, sabe? Então, assim, eu confesso que antes de começar a minha parceria com o Cicobi, que já tem 19 anos, eu agradeço muito ao Cicobi pela parceria, pelo reconhecimento ao trabalho da minha equipe e meu. Eu via isso, eu via o cooperativismo como uma coisa chata. E, de repente, eu acabei entrando nesse mundo e vi que é um mundo maravilhoso, e nós temos muitas vantagens de divulgação em relação às demais organizações. E a gente precisa aproveitar essas vantagens, e depois, ao longo da nossa conversa, eu vou falando mais um pouco, maravilha. Porque senão vão falar que eu falo demais. Luiz, contigo. Eu estava concordando aí com você e com a Vera, em que realmente o cooperativismo, ele cresce e desenvolve. Estão me ouvindo? Sim. Sim, vou continuar. O cooperativismo tem essa dinâmica. Ele cresce e desenvolve em momentos de crise. E é uma ferramenta
muito importante para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde o cooperativismo está presente. A comunicação, como a Vera falou, ela, antes de ser chata, assim, muito metódica, muito teórica, ela não existia. Ela não existia pelo seguinte fato, porque os dirigentes, os líderes de antigamente, tinham a seguinte visão: por que eu vou fazer propaganda se é uma entidade fechada, se é uma associação fechada, limitada para aquele segmento? Então, não tem o porquê de ter recursos aportados aí na comunicação, no marketing. Só que isso evoluiu também, esse pensamento, e principalmente no cooperativismo de crédito ou financeiro, que é o que a gente mais atua, após a livre admissão, o Banco Central permitiu que as cooperativas fossem abertas. Ou seja, eu, como jornalista, até então, antes da livre admissão, eu não poderia ser associado de nenhuma cooperativa de crédito, porque a minha profissão não enquadrava naquele perfil da cooperativa singular. Agora, com essa abertura da livre admissão, permitiu que vários profissionais de vários perfis pudessem também fazer parte desse movimento, pudessem ser associados de cooperativas de crédito ou cooperativas financeiras. Então, a partir desse momento, eu identifico uma expansão da comunicação e do processo de marketing e da comunicação como um todo, assessoria de imprensa, de publicidade, de campanhas sistêmicas, realmente para atingir o público e para mostrar o seguinte: ei, você também pode fazer parte dessa cooperativa de crédito, dessa cooperativa de produção, que o cooperativismo tem 13 ramos. Então, está presente no dia a dia da vida das pessoas e pode estar presente cada vez mais. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aumenta? Comunicando, divulgando para a sociedade que as pessoas também podem fazer parte deste movimento. Então, se vocês me permitirem um complemento em relação ao que o Luiz falou, a imprensa tem, como eu trabalhei muitos anos também, né, nas redações, eu vejo que existe ainda uma visão por parte de alguns profissionais de comunicação de que a cooperativa é uma coisa específica, fechada. Então, assim, já houve, principalmente mais no passado, uma tendência, uma dificuldade de a gente entrar, aqui falando especificamente em assessoria de imprensa, né, nos veículos de comunicação, porque tinha essa compreensão equivocada. Então, como o Luiz falou, a partir do momento em que houve a livre admissão, a gente passou a falar muito sobre isso, né? Todas as empresas, quem ainda não é associado pode se associar, e a gente continua trabalhando essa mensagem no dia a dia, né? E também o como se associar a uma cooperativa, parece uma coisa muito óbvia para a gente. Muita coisa que parece óbvia para a gente, para as demais pessoas que não conhecem ainda, né, a instituição, é uma coisa do outro mundo, sabe? Então, assim, tem gente que eu já ouvi uma vez: Vera, isso é autoexplicativo. Não é. Então, a gente tem que falar como é, de uma maneira agradável, contando histórias, né? Assim, uma das formas mais bacanas e mais aceitadas que a gente tem é contar a história do associado. A gente tem um briefing que nós criamos para trabalhar a apuração das informações junto aos profissionais das nossas cooperativas aqui no Sicoob do Espírito Santo. Então, uma das perguntas é essa: qual a transformação que o Sicoob promoveu na vida dessa empresa, na vida dessa pessoa? Né? Então, a gente tem que mostrar isso. Acho que quando a gente consegue mostrar isso, as pessoas vêm, acreditam, confiam, com depoimentos, então, nessa linha. Eu acho que isso que você falou, Vera, é muito interessante. A gente que trabalha em comunicação tem que ter em mente que nada é autoexplicativo. Sempre você tem que explicar, porque você está pegando uma gama de pessoas muito grande. Alguém vai entender, outros não vão entender. Então, você tem que partir da premissa que a pessoa não vai entender. Perfeito.
É verdade. Perfeita a sua colocação. Eu gosto... E quando... Só uma parte complementando, eu gosto muito de uma frase, até uso muito nas minhas palestras, que é a seguinte: comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. Então, para o outro entender melhor, é o que a Vera falou, nós temos que adaptar esse formato, temos que colocar uma linguagem mais acessível para que todos entendam e compreendam os benefícios e as vantagens do cooperativismo. Deixa eu dar um exemplo bem prático assim, do que eu estou falando. Por exemplo, o meu interlocutor do Sicoob fala pré-assembleia. Mas eu falei, gente, eu não posso usar um termo desse, porque ninguém é obrigado a saber o que é pré-assembleia. Então, a gente criou encontro de prestação de contas, encontro anual de prestação de contas, pronto. Porque, assim, veículo de comunicação nenhum vai dar pré-assembleia, a não ser um veículo segmentado, como o Mundo Coop, né, pioneiro, inovador, mas a imprensa, de maneira geral, não dá. E, independente da imprensa, a comunicação pelas mídias sociais também, né, a comunicação direta com o associado, tem hoje ferramentas maravilhosas que nos ajudam a fazer a comunicação. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar próximo de verdade, né? Não adianta a gente falar em proximidade e, na prática, agir de forma diferente. Então, a gente tem que mostrar, né? Porque realmente a gente tá na ponta, né? A cooperativa está ali na vida, no dia a dia das pessoas. Mas, se isso não é comunicado, isso não existe. Exatamente. Então, não adianta fazer o trabalho mais importante, com responsabilidade social, que é hoje, principalmente neste momento complexo em que nós estamos vivendo, é hoje o que é determinante para a aceitação do consumidor, para a admiração da marca, né? Inclusive, assim, há já um consenso de que as organizações que conseguirem provar que agem com responsabilidade social, vão conseguir sair melhor lá na frente. E a gente tem, quer dizer, o Sicoob, por exemplo, que tem projetos de responsabilidade social, né? As cooperativas, de maneira geral, agem de uma forma socialmente responsável. Maravilha. E a gente precisa mostrar mais isso. Perfeito. Em todos os eventos, todos os convidados e assim as pessoas que participam com perguntas citam a dificuldade em relação à comunicação no movimento. Acima de tudo, ele sempre reitera a sua importância no crescimento e desenvolvimento das cooperativas, principalmente agora, né? Na opinião de vocês, o que falta para o movimento cooperativista ser reconhecido e divulgado pela grandeza que as cooperativas representam? Porque é uma coisa engraçada, toda vez que você fala de cooperativa para alguém, quando a pessoa desconhece o cooperativismo, e você fala, né, de uma cooperativa lá de Paraná, de Campo Mourão, que fatura 16 bilhões, né, de reais por ano, que equivale a quase uma montadora de automóvel, as pessoas não acreditam, né? Então, assim, é um exemplo que eu estou dando, mas eu queria que vocês pudessem falar. Será que, pela grandeza do que representa as cooperativas, o sistema, na opinião de vocês, o que precisava ser feito? Olha, posso começar? Pode. A gente tem uma experiência muito interessante aqui no Espírito Santo, que foi 19 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Sicoob, houve aqui no Espírito Santo uma grande crise das cooperativas de crédito, na qual o Sicoob não tinha nenhum envolvimento, nenhuma participação, enfim, houve lavagem de dinheiro, uso irregular de recursos, parte de governantes, etc. Mas, como o Sicoob era cooperativa de crédito também, houve um abalo, né? Então, a gente, naquele momento, a gente, né, fez a gestão dessa crise junto com pessoas super competentes, né, daqui do Espírito Santo, os dirigentes locais, o Almada, que veio de Brasília, que fazia esse trabalho, coordenar esse trabalho aqui com a gente, o doutor Eli, que é um querido, assim, pessoas por quem eu tenho muito apreço até hoje, quer dizer, agora, naquele momento, nós tínhamos que falar de uma coisa que ninguém conhecia. O Sicoob era rural ainda. O Sicoob só existia no interior do estado. Aqui não tinha nenhuma agência, né? O Sicoob veio depois, bem depois, e hoje tem um crescimento fantástico, né? Uma instituição reconhecida hoje. Hoje é muito fácil falar de cooperativa.
até porque a gente tem um ambiente favorável, a gente tem um contexto favorável à ideia do compartilhamento, né? A atualidade nos favorece. Então, a gente tem que associar esse novo momento ao cooperativismo. Então, assim, a gente falava de uma coisa que não existia, que ninguém via, mas que era uma crise enorme. Então, quer dizer, quando era para falar mal, citar, confundir e tal, aí as pessoas tinham que falar, só que elas não entendiam. Então, o que a gente fazia? Gente, perguntas e respostas, é aquela coisa da explicação, da simplificação. E uma outra coisa, assim, que eu tenho refletido recentemente, é que há uma tendência muito grande daqui para frente que vai crescer de se formar comunidade, né? Então, as comunidades vão mover o futuro. A cooperativa já é uma comunidade. Pensa. Então, assim, a gente já tem essa afinidade entre essas pessoas que integram essa cooperativa, a gente tem os dados dessas pessoas. Gente, as empresas, de maneira geral, fazem um esforço enorme, investem muito dinheiro para captar dados de clientes, de pessoas que querem que se tornem clientes, né? A gente já tem. Então, a gente precisa, por meio do marketing, da comunicação, analisar esses dados, né? Entender o que esses dados estão falando para a gente, conhecer o comportamento dessas pessoas, as necessidades, os desejos dessas pessoas, que é o que o marketing faz, para a gente, então, poder agir ao encontro delas, fazer com que elas se sintam pertencentes, integrantes desta nossa instituição. Perfeito. Luiz? Então, me lembrei aqui, a Vera falando, que eu iniciei no cooperativismo em 2006. E eu tive a oportunidade de criar o departamento de comunicação aqui do Sicoob Goiás Central. Tive a oportunidade de participar da reestruturação do departamento de comunicação do Sicoob Central DF, na época, hoje, Sicoob Planalto Central, e também a oportunidade de ser um dos criadores e editores da revista Sicoob, que é a publicação oficial aí do Sicoob Confederação. Então, eu tive a oportunidade de estar em momentos, assim, embrionários, digamos assim. E eu me lembro que aqui em Goiás, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho de comunicação, muitos amigos, familiares perguntavam, mas Sicoob é sindicato de quê? Então, assim, a marca não era conhecida. E hoje, assim como o Espírito Santo, como em praticamente todo o Brasil, o Sicoob é uma marca reconhecida. Agora, quais são os nossos desafios? Aqui nós trabalhamos também, assim como você, Vera, uma estratégia de relacionamento com a imprensa. Fizemos um trabalho com todos os stakeholders, ou seja, quem são os públicos prioritários que envolvem a marca Sicoob, envolvem as cooperativas. Então, os veículos de comunicação, as entidades empresariais, as entidades classistas, políticas, enfim, e o próprio associado, e principalmente a questão dos colaboradores, o trabalho de endomarketing, porque tudo começa com o colaborador no balcão ali da cooperativa, na linha de frente. Se ele não entende os princípios, os diferenciais do cooperativismo, como é que ele vai ser o agente difusor dessa cultura, né? Então, nós fizemos esse trabalho, e na minha visão, assim, agora em diante, o que essa crise nos trouxe? Primeiro, nos trouxe a um processo de decisão rápida, né? Porque não dá tempo de fazer um planejamento estratégico. Então, decisões devem ser tomadas. O Sicoob, como a maioria do cooperativismo, começou já um trabalho com o público mais novo, público mais jovem, e já começou antes mesmo da pandemia esse trabalho de marketing digital, de comunicação digital, porque a questão das operações financeiras nos canais eletrônicos já está consolidada. Hoje o Sicoob, mais de 70% das operações é feita no smartphone, pelo internet bank do Sicoob.
Enfim, agora qual que é o nosso desafio? Comunicar, principalmente com esse público jovem, nessa difusão e na linguagem mais acessível, em termos dos benefícios e dos diferenciais do cooperativismo. Então, esse é o nosso grande desafio do momento. E é um momento em que se precisa estar disponível a mudanças. Este é o momento, mais do que nunca, né, que exige a questão da adaptabilidade, né? Então, assim, ir onde o cooperado está, né? Muitos estão na internet, gente, né? Lendo o portal, o Mundo Coop, nas mídias sociais. Então, a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas e fazer um conteúdo que seja de interesse dessas pessoas, né? Não adianta a gente achar que é importante. Isso é uma coisa assim que no início as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade para entender no Cicobi, mas hoje ficou bem claro. Às vezes queria divulgar alguma coisa que era muito interessante para a gestão, mas não para o público, né? Para o nosso consumidor. E a gente tem que fazer essa análise e ouvir esse consumidor, né? Ouvir esse cooperado, porque ele dá o indicativo, ele fala para a gente é que tem que pegar esses dados, né? E o Cicobi tem muitos dados, muitas cooperativas têm muitos dados. Fazer a análise inteligente desses dados ao nosso favor e desenvolver estratégias de comunicação que sejam compatíveis com as necessidades, com o sofrimento, com as dores, como a gente chama no marketing, desses associados. Isso porque vocês ainda estão dentro de um segmento que é o cooperativismo de crédito, que ele está há anos-luz na frente, em termos tecnológicos, em termos... Toda essa parte estrutural, o cooperativismo de crédito, ele é muito forte, a gente sabe disso. Então, se vocês já estão falando que existe essa dificuldade, imagine os outros ramos que não têm essas tecnologias que vocês utilizam, né? É verdade. Falando em tecnologia, temos aqui o Dênio Rodrigues, que é superintendente de infraestrutura e operações de TI, do Cicobi. Muito obrigada, viu, Dênio? Uma pessoa muito querida, bacana, muito atenciosa, desenvolvendo um trabalho incrível lá. Ele com a turma dele, o Vilaça, né, e a equipe. A Alaina, minha querida colega do marketing digital, uma profissional fabulosa, né, tá aqui também com a gente. Enfim, agradecer bacana a todos vocês que estão aqui com a gente. E a gente falando justamente sobre isso, esses avanços tecnológicos, hoje, por causa da pandemia, todo mundo teve que antecipar toda essa parte tecnológica. Por quê? Porque a gente tinha planos de lançar, até esse próprio webinar que a gente está fazendo, eram planos futuros. Mas com a pandemia, a gente teve que antecipar as ferramentas para poder trabalhar com o que a gente tem. Então, isso está acontecendo geral. A minha dúvida e a minha pergunta para vocês é a seguinte: como que as cooperativas elas podem se beneficiar com o uso dessas tecnologias, mantendo suas características ainda próxima dos cooperados? Porque não adianta a gente ter a tecnologia, o fundamental do cooperativismo é você estar próximo dos cooperados. Como aliar isso, Vera? Gente, conversar com o cooperado. Essa é uma pergunta bastante frequente, assim, mas como, gente? Uma das bases do cooperativismo é o relacionamento, a proximidade. Hoje, existem formas de a gente fazer esse relacionamento, né, incrementar essa proximidade sem estar presente. Graças a Deus que existem essas possibilidades, existem essas ferramentas, não é verdade? Agora, tem que ter uma conversa, sabe? Por exemplo, a gente vê, vamos falar de mídias sociais. Infelizmente, a gente vê ainda, não só cooperativas, mas cooperativas e outras empresas também, postando conteúdos frios, que não dizem respeito à vida daquela pessoa. Então, ela não vai se sentir participante daquele processo, ela não vai interagir, sabe? Então, se você coloca uma propaganda, como uma propaganda convencional, que a gente está em extinção,
né? As pessoas não querem mais ver isso. As pessoas não vão se sentir motivadas, tocadas emocionalmente. Então, para isso, a gente precisa usar as ferramentas disponíveis, conhecer melhor a emoção desse cliente nosso, porque não precisa ser pecado chamar de cliente, gente. Ele é um cliente com uma peculiaridade, por ser também dono, mas ele é um cliente, ele é um consumidor. Então, a gente precisa mostrar para esse consumidor como é realmente a nossa diferença e fazer com que ele converse, com que ele traga para a gente, né, as reações dele e tal. Porque a emoção está ligada à decisão, ao comportamento. E quer dizer, sem a ferramenta do marketing, sem as ferramentas do marketing da comunicação, você não tem acesso a isso. Então, assim, já foi aquela época em que o marketing e a comunicação eram vistos como um post bonitinho e uma propaganda. A gente não é, a gente estuda o comportamento, a emoção, as demandas daquelas pessoas. E se você conhece as demandas, se você conhece o que a gente chama no marketing de persona, né? Se você tem objetivos, se você tem uma estratégia de ação, a gente vai conseguir. Gente, eu não vejo dificuldade. Sinceramente, eu não vejo, porque tudo pode ser explicado. Meu marido é um pesquisador. Então, muitos anos atrás, ele falava, isso é difícil de ser explicado, mas você consegue. Eu já falei isso com muitos clientes ao longo da minha vida. Sabe, nada é indecifrável, nada pode ser hermético. E como que você vai se dirigir a alguém, como que você quer que haja esse fluxo de comunicação, se você vai falar de forma complicada, de forma fechada, sabe? Perfeito. Exatamente. Eu acredito que nós temos que praticar essa comunicação, que buscar esse novo associado e manter o relacionamento com o associado atual de forma multiplataformas. Então, a gente precisa potencializar essa comunicação nas diversas plataformas, porque nós temos, principalmente aqui em Goiás, que nós temos uma grande parcela ainda de associados do rural, né? Então, tem associado que ele precisa ser informado por mala direta. Tem outros que por telefone. Enfim, a gente precisa adaptar e estar em todos os canais. Por exemplo, um projeto que nós criamos, inaugurou hoje, inclusive, depois eu vou compartilhar com vocês aí, claro. É a Central Digital. Qual que é o desafio nesse momento de pandemia? É a comunicação com os associados? Sim, mas, sobretudo, a comunicação também entre a central e as suas cooperativas filiadas. Então, nós tivemos que suspender uma série de eventos, uma série de treinamentos, uma série de visitas às filiadas. Então, nós criamos a Central Digital, que é uma websérie que inaugurou hoje. O primeiro episódio foi liberado às 14 horas, coincidentemente. O primeiro episódio com o presidente, que nós entrevistamos não só o presidente, como os diretores, e a cada semana um gestor de um departamento, de uma área, para que ele possa falar especificamente para os colaboradores, por meio dessa websérie, com dicas, orientações, novidades e formas de se atender ao associado neste momento de pandemia. Essa vai ser a primeira temporada, digamos assim. Na segunda temporada, o foco vai ser o associado. Então, nós vamos trazer aqui para a Central e nós vamos convidar presidente, diretores, gestores de filiadas aí para fazer uma comunicação mais dirigida para o associado. E, neste momento, sim, nós vamos usar todas as plataformas, redes sociais e tudo. Mas, antes de seguir, deixa eu mandar um abraço aqui, que eu vi algumas pessoas conhecidas aqui. Claro. A Lídia Borges, que é da comunicação da OCB Goiás, está aqui. Quem mais? Andréia Rolebar. A Andréia, pessoal,
é a pessoa que foi responsável pela reestruturação, lançamento da marca nova. Junto comigo, criamos a revista, lançamos a revista Cicobi. Então, ela é uma super profissional. Bacana. E hoje é consultora lá em Minas, da Encena. Um abraço, Andréa. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dênio, né? Grande Dênio, lá da Tecnologia da Confederação. E muita gente boa aqui. Bacana. Inclusive, E depois... eu já vou com uma pergunta aqui, ó. O Denis diz que em um momento como esse seria um bom caminho realizar ofertas de produtos financeiros por canais telemarketing, internet, leads. O associado entende que é uma oportunidade de estreitar o relacionamento. E já emendando aqui com a pergunta então, do Alex... Augusto, eu só vou te pedir... Alexandre Salvador... Augusto, você está me escutando? As perguntas a gente está selecionando e depois nós vamos fazer todas as perguntas. Opa. Vamos aqui, aí depois a gente seleciona e vai fazer as perguntas. Todo mundo vai ficar. Só para não dar uma encavalada. É isso aí, porque eu... Não, tranquilo, é porque eu vi alguns amigos ali, eu falei, deixa compartilhar. Tem bastante pergunta que a gente está selecionando aqui. Fica tranquilo. Opa, show de bola. Mas pegando o gancho aqui do Alexandre, só antecipando, é isso que eu estou falando. Ele pergunta do podcast. Essas multiplataformas, o podcast é uma ferramenta fantástica. Mas não podemos esquecer do feijão com arroz, lá com a cooperativa afiliada, com o associado. Por quê? Porque dependendo do perfil e dependendo da cultura regional, nem sempre o que é sucesso na comunicação, por exemplo, aqui em Goiânia, para alguma cooperativa de empresários, cabe naquele mesmo formato da cooperativa regional. Maravilha. Bacana demais essa experiência que vocês estão fazendo, né? O compartilhamento de informações é extremamente estratégico. E uma coisa que eu sempre falei também das cooperativas, gente, é que nós somos uma rede e nós precisamos atuar mais em rede. Então, uma cooperativa falando com a outra, fazendo parceria com a outra nesse momento, né? Certamente vai ser bom para as duas e vai ser bom para o associado e para a sociedade de maneira geral. Eu quero até citar um exemplo que eu achei muito bacana de uma cooperativa que saiu na frente, que fez aquilo que tem que ser feito hoje, que é entender a realidade para oferecer os produtos e serviços de acordo com o momento, né? Então, é a Coopran, que é uma cooperativa de produtores rurais da região serrana aqui do Espírito Santo, algumas semanas depois do início da crise, praticamente no início do isolamento, começou a fazer, na região serrana, fica cerca de 40 minutos daqui, de Vitória, começou a fazer entrega na Grande Vitória. E eu fiquei tão apaixonada por isso, gente, que eu estou divulgando isso para o WhatsApp, grupos, pessoas amigas, porque isso é uma coisa fantástica. Como você falou, Douglas, antecipou. E eles são um caso concreto. A Bianca, da OCB, do RH, me falou que eles estavam já com esse processo em andamento, pensando no projeto, mas teve que começar a fazer de uma hora para outra. E em 2 semanas, eles criaram a loja virtual. Palmas para a Coopran. Sabe, não pode ficar pensando muito, consultando todo mundo. Gente, precisa ter agilidade, né? Decisões eficazes, bacanas, né? Adequadas, mas não dá para ficar com muito conselho, sabe? Tem que ter agilidade. Quer dizer, o próprio momento também mostrou que muitas coisas que não eram possíveis antes, né? Tinha que viajar para fazer reunião, reservar hotel, tá lá. Agora estão aqui sendo feitas, né? Esses encontros sendo feitos pela internet e todo mundo está vendo que é possível. Né? Por isso que quando essa crise passar, a gente não sabe quando, não sabe se vai passar, ninguém sabe o que vai ser para frente, mas há o consenso de que não vai ser igual. Então, quer dizer,
Se reuniões deixam de ser feitas, se viagens deixam de ser feitas, né, presencialmente, a hospedagem, a alimentação, isso vai impactar muitas empresas que também estão funcionando, estão operando coordenadas com esse movimento que existia e que não vai existir mais, e cooperativas, né? Certamente, a gente até teve a Bianca, de novo, da OCB, me falou que algumas cooperativas produtoras rurais estavam com um problema muito sério, porque dependiam das prefeituras, entregavam para a merenda escolar, fechou a escola, e agora, José? Criatividade, né? E mudança de atitude. Aí, quando eu falei, gente, eles precisam entregar, fazer entrega e tal. Aí, acho que uns 2 dias depois, eu já vi a Coopran fazendo isso, e não foi por sugestão minha, porque eles já estavam com esse processo iniciado. Perfeito. O que você falou, Vera, é muito bacana, Xará e Douglas, a questão das parcerias, porque a Mundo Coop é uma plataforma de conteúdo parceira do cooperativismo, vem estimulando esse desenvolvimento, e nós aqui em Goiás temos outra central, e para ter uma comunicação mais assertiva e melhor aproveitada, o marketing das 2 centrais, né, estamos juntos, a gente desenvolve projetos juntos, mídia juntos. Por quê? Porque a gente ganha no volume e tem um custo-benefício melhor. E nós fizemos, inclusive, as 2 centrais juntas aqui, um caso que eu acredito que até então era inédito. O que nós fizemos? Juntamos 2 centrais Sicob, mais uma central Sicredi, que o Sicredi tem atuação aqui, Vera, deve estar chegando por aí, né? Sim. E juntamos as 3 centrais numa campanha conjunta para divulgar os diferenciais e os princípios do cooperativismo. Ou seja, 2 sistemas diferentes, concorrentes nesse mundo do cooperativismo financeiro, se juntam verba, se juntam de maneira estratégica para promover uma campanha regional aqui em Goiás e Tocantins de promoção do cooperativismo. Então, essas parcerias que já vêm sendo realizadas, né, até pela OCB, com a divulgação do Somos Top, esse movimento cooperativista. Então, é muito importante, eu acredito que a partir de agora, no pós-pandemia, esses formatos, esses modelos de parcerias entre cooperativas e entidades classistas ou associativistas, será muito mais intenso. Perfeito. Não, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, um questionamento, né? Uma coisa que a gente tem, nós somos um veículo de comunicação e a gente, pelo menos eu acho que a gente entende um pouco de comunicação. E assim, a gente percebe uma briga, assim, né, de pensamentos, né, e não é só dentro do cooperativismo, não é uma particularidade só do cooperativismo, aquela coisa do investimento versus custos, né, então, assim, às vezes as pessoas acham que você investir numa comunicação efetiva, profissional, é custo, né, isso é um dado do problema bem interessante que eu queria discutir com vocês. A outra, eu vou entrar mais na parte da educação corporativa, que é uma outra coisa que também falo isso com bastante propriedade, porque por diversas vezes, às vezes, profissionais de cooperativa que entram em contato com a gente percebe que a pessoa foi colocada ali, talvez até com uma prova de fogo, mas você vê que a pessoa não tem um conhecimento específico de comunicação, ou de marketing, ou de publicidade, para tratar de um assunto específico com a gente. Será que não está na hora das cooperativas investirem, entenderem que publicidade, comunicação não é custo, é investimento? E investimento, quando eu digo investimento, é curto, médio e longo prazo, né? Será que se tivéssemos investido lá atrás, hoje, a rapidez de sair de uma crise não seria mais rápido? É uma coisa para a gente provocar reflexão. Não está na hora também da educação continuada, né, dentro das cooperativas, áreas de marketing, profissionais realmente,
para que cada vez essa parte da comunicação tenha excelência, não sei, queria saber de vocês dois. E quando eu falo disso, não vamos falar só do crédito, eu queria que vocês dessem uma abertura, um quadro geral disso, porque realmente a sensação que nos dá é essa. O Somos Cop é lindo. Nossa, parabéns para o pessoal lá da OCB, é uma baita campanha de comunicação interna, e eles mesmos sabem que fizeram uma comunicação para dentro, né? A gente fala dentro da porteira, né? Para dentro do sistema, né? Mas são 6.800 cooperativas, pessoal. A gente deveria ter 6.800 profissionais de comunicação, ou não? Olha, posso começar de novo, Luiz? Faz favor. Obrigada. Quando a gente fala de crise, gente, o ideal seria prevenir, né? Como que é a prevenção? É você ter um comitê de crise, você fazer a previsão de problemas que podem acontecer, ir gerenciando isso ao longo do tempo, ir estreitando esse vínculo com os seus diversos públicos, porque no momento da crise, se você já tem um laço, né, bem consolidado, vai ser muito mais fácil, porque a crise implica o abalo na confiança, né? Então, quando não é possível prever, como esta que nós estamos vivendo, né, que o mundo foi tomado por essa crise devastadora, né, essa pandemia devastadora em todos os sentidos, é preciso que sejam feitos esforços para a recuperação da confiança, né? Então, para isso, claro que é preciso conhecimento, é preciso que seja feita capacitação de pessoas para que elas saibam quais as medidas a serem adotadas, né? Aí eu volto lá, naquela questão do marketing, da comunicação, né? O que é o marketing? É o entendimento daquela pessoa, da alma daquela pessoa, da emoção daquela pessoa, para que haja uma relação de confiança e a gente possa, então, ofertar serviços e produtos. Porque, gente, ninguém compra de quem não se conhece, ninguém compra de estranho, não é verdade? E a gente, no cooperativismo, não é estranho. Então, é mais uma vantagem que a gente tem. Você também é da cooperativa. Somos todos da mesma instituição, uma família, né? Outra coisa, assim, que eu estava pensando, as empresas fazem um esforço enorme para a captação de dados, né, como eu tinha falado lá atrás. A gente já tem isso. Então, se a gente tem um cadastro atualizado, fica muito mais fácil, por exemplo, para usar ferramentas de comunicação, para enviar mensagem, né? Agora, não enviar mensagem só de propaganda, enviar mensagem com conteúdo de entrega, de coisas que ajudem aquela pessoa. Porque é disso que todo mundo está precisando, de ajuda. Luiz? Ok. Então, nem sempre o mundo ideal é aquele possível, né? Mesmo no Sicoob, no Sicredi, enfim, nos principais sistemas do cooperativismo de crédito, que está mais avançado, digamos assim, em termos de comunicação, de tecnologia, até nesses sistemas nós não temos nas filiadas os profissionais que cuidam da área de comunicação e marketing, todos especialistas em comunicação e marketing. Então, é uma pessoa que vai ser o ponto de comunicação. Enfim, essa é a realidade. Agora, se a gente olhar para outras cooperativas, algumas, a maioria de produção bem estruturadas, mas algumas cooperativas menores, médias menores, algumas delas nem site possuem. Nem uma página no Facebook. Então, assim, é muito heterogêneo. E se no Sicoob a gente não consegue ter todos os especialistas, imagina numa cooperativa que não tem ninguém para cuidar da área, não tem um site, enfim. Então, a realidade é bem discrepante nos 13 diferentes ramos do cooperativismo. Aí. O ideal é isso, profissionais capacitados, antenados, especialistas em comunicação e marketing. Mas nem sempre essa é a realidade, e a gente tem, como eu aqui, gestor de uma central na área de comunicação, desenvolver e capacitar a equipe
e desenvolver cada vez mais campanhas sistêmicas, campanhas de acordo com a realidade de cada filiada, de cada região de atuação. Perfeito. Realmente existem cooperativas que ainda, né, precisam evoluir muito, precisam avançar, tem poucos recursos, mas, gente, não tem outro caminho. É assim, agora é desse jeito. Nós somos avisados da noite para o dia, ei, agora é assim. Se vira, sabe? Então, se vira, quer dizer, estou falando hipoteticamente, né? Por favor, não pense que eu estou falando assim. É o pé da letra. Então, assim, tipo, o recado que a gente recebeu, né? Agora é desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adequar aos meios. Então, eu penso que para as cooperativas que têm menos recursos, que realmente não tem como ter um profissional de marketing experiente, capacitado, né, exclusivo para aquela cooperativa, mas atuação em rede, volto a dizer. Mas aí a central, a OCB, vai ter que fazer tudo para aquela cooperativa? Nem tudo. Pode haver uma cooperação, né? Eu sempre defendo que em cada cooperativa precisa ter uma pessoa encarregada de ser o porta-voz para o fluxo de comunicação da central, porque ela está ali na ponta, ela está vendo aquilo ali. Agora, para ela enxergar aquilo que é importante que seja divulgado, que seja feito, ela precisa de um treinamento para mudar a visão dela, para adequar a visão dela. E, gente, para que seja feito um discurso único. O que é um discurso único? Para que as pessoas falem da mesma forma sobre aquela organização. Para isso, elas têm que entender o que é a minha organização. Como eu defino essa cooperativa? Se eu tiver que falar, eu costumo dizer, com uma tia velha que não é cooperativa, tá? Como que você vai falar? O que é a sua cooperativa? Então, essa comunicação precisa ser unificada para que todos falem da mesma forma, e assim a mensagem vai ser consolidada. Perfeito. Acho que a comunicação ela é tão ampla, a gente tem tanta coisa aqui para falar. Eu só quero entrar num detalhe, antes da gente ir para as perguntas dos nossos convidados, que tem bastante coisa. Augusto, quando você falou isso, e isso é uma intercooperação, e você também citou isso, Vera, por que não fazer isso na comunicação? Você tem a dificuldade das cooperativas pequenas, elas podem se juntarem, criar uma pessoa ser responsável e ter a intercooperação. Eu acho que isso funcionaria na comunicação da mesma maneira. É um ganho de escala onde todo mundo sai ganhando. Claro. Perfeito isso daí. E assim, eu acho muito, muito louvável que muitas organizações do cooperativismo estão agora atentando para essa necessidade de capacitação de profissionais. Eu cito aqui no Espírito Santo a OCB, né, que está convidando a gente para fazer webinar, para fazer treinamento, e acho maravilhoso que muitas pessoas estejam interessadas em receber esse conhecimento que está sendo compartilhado pela gente. Isso é fundamental. Quando há essa compreensão, tudo fica mais fácil. Isso não significa, assim, a gente está falando aqui, mas significa que não haja profissionais capacitados, equipes de marketing experientes, existem, né? A gente está falando de onde há uma carência maior. Mas mesmo onde existe, é importante que essa comunicação seja feita mais em rede, sabe? E que as pessoas permitam que se fale de forma mais simples e que se fale mais aquilo que interessa ao cooperado. Bacana. Agora, vamos entrar nas perguntas dos participantes. Eu acho que tem algumas perguntas aqui bem focadas em comunicação. Eu acho que isso, a gente deu uma abrangência geral, mas vamos focar um pouco mais. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Salvador. Ele queria saber de vocês o que vocês pensam do podcast como ferramenta de comunicação dirigida aos colaboradores e cooperados e ao público geral. E eu ainda vou um pouco além. Eu queria saber, na opinião de vocês, se as cooperativas trabalham bem com as mídias sociais, num todo. Posso falar? Pode começar, Vera. Podcast é um recurso incrível que chegou chegando
chegou mostrando a sua importância. E por quê, gente? Porque a pessoa pode ouvir na hora que ela quiser, né, onde estiver, no carro, no banheiro, lá no campo, fazendo a colheita. E é uma forma de se compartilhar conteúdo barata, sabe, com custo baixo e viável. E a tendência é que se firme cada vez mais. Outra coisa que eu gostaria de falar, assim, vai fazer um podcast, vai fazer um vídeo. Gente, não se preocupem em fazer tudo perfeito. Não, sabe? Não precisa mais disso. Esses dias eu vi no Jornal Nacional, por exemplo, uma repórter falando, e eu via que a unha dela estava por fazer. Imaginem isso, gente, há alguns anos atrás, Jornal Nacional, Demissão. era o padrão Globo, sabe, tudo impecável. Agora a gente vê todo mundo falando de casa, nem sempre a conexão está boa, né, fone pendurado aparecendo, mas é assim que a gente tem que seguir, é assim que a gente tem que fazer. Então, você falou do podcast, e a outra coisa Você acha que as mídias sociais, as cooperativas, elas fazem um trabalho bem feito, no geral? Olha, a gente não pode falar de maneira geral, porque eu não fiz um estudo sobre isso. Mas eu andei vendo, gente, recentemente, andei olhando, fui lá olhar mesmo, para ver como estava. Mídias sociais de diversas cooperativas do país. E, como eu disse, gente, estava bom demais para o concorrente. Porque está sendo usado como quadro de aviso, sabe? Tasca lá uma propaganda e aí você vai ver se tem algum comentário. Zero. Tem compartilhamento, tem gente marcando o coleguinha. Não, gente, porque ninguém entra em rede social para ver propaganda de nada. Então, a gente precisa adequar o nosso conteúdo ao meio. O que as pessoas vão fazer na rede social? Vão se relacionar. Vão ver o que o amigo está fazendo. Ai, gente, que saudade que eu tô da Denise, que mora lá em Portugal. Vou dar uma olhada lá no perfil dela. Aí a gente entra com a nossa comunicação parecida com aquilo que as pessoas estão fazendo. Fingimento? Não. Possivelmente, perfeitamente adaptável. Joia. Luiz? Exatamente. Eu falei agora há pouco a questão da multiplataformas, e o podcast é uma delas. E uma que vem se popularizando cada vez mais, a facilidade de acesso, de você ouvir o podcast em qualquer lugar, é uma ferramenta tanto para o público interno, com ações de endomarketing, pode ser uma estratégia de comercial, para falar melhor dos produtos e serviços, enfim, é uma plataforma que veio para ficar. Sobre redes sociais, eu acredito que assim como a comunicação como um todo, o Cicobi não é que está ruim ou está bom. O Cicobi, como toda instituição, precisa investir no aprimoramento da comunicação. Todos estão melhorando. Então, todas as instituições. Só que o Cicobi chegou nessa praia depois de todo mundo. Então, assim, digamos que estamos ainda tateando e aperfeiçoando. Agora, um ponto que eu acredito que as cooperativas devem investir é na produção e a parceria de conteúdo. Então, assim, precisa gerar conteúdo. Se não gera um conteúdo, faz uma parceria com a Mundocop, que é uma plataforma de conteúdo, ou seja, a gente precisa gerar conteúdo, gerar notícias, tanto para a mídia tradicional, quanto para os blogs específicos, e principalmente para os associados. Então, eu acredito que essa boa gestão nas redes sociais, o surgimento da comunicação via algumas plataformas, como podcast, por exemplo, citado aí, como também na geração de conteúdo. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente precisa aprimorar e precisa investir bastante. É verdade. E quando quando você não fala a linguagem que a pessoa precisa, né, o conteúdo que ela precisa, ela não interage. E muitas vezes a gente vê também pessoas perguntando e não receberem a resposta. Isso
é absolutamente intolerável na rede social. A pessoa não vai mais lá, né? Imagina, você cumprimenta uma pessoa no elevador, olá, tudo bem, isso aqui, a pessoa... Você é ignorado. Sabe? Então, você não pode ser ignorado. Você chega a uma loja e pergunta, né, você tem quais modelos de telefone, não sei o que, papapá, o vendedor. Então, é assim que está acontecendo. A pessoa faz pergunta, não responde. Em muitos casos está acontecendo assim. Nem todos. Sim, claro. Né? Então, gente, a gente não está aqui também para ficar tirando pedra em ninguém. Né? Não. A gente está dizendo que precisa fazer de uma forma mais profissionalizada, mais atual. Né? A pessoa pergunta, você responde, não responde de forma seca, responde de uma forma amigável, a conversa tem que fluir. E é assim que as pessoas vão, então, indicar outros, comentar, compartilhar. Outra vantagem que eu vejo assim, no cooperativismo, gente, é que o cooperado, o associado, o cliente, o que for, né, ele já é ou deveria ser um fã da marca, sabe? Ou o advogado da marca. O grande desejo das empresas, além de vender, é claro, é ter pessoas que falem bem da sua marca. Gente, se nós temos clientes que são donos do negócio, quem concorda comigo que a gente vai ter mais facilidade para tornar essas pessoas advogados da marca? Né? Levanta a mão quem concorda. Agora, se a cooperativa fala que é a parceira e na hora em que a pessoa está precisando não consegue atender, aí fica difícil. A gente já está atento nessa questão de conteúdos, né? A Mundocop tem uma agência interna chamada HL Mais Cop, que foi criada para isso, criar conteúdos específicos, tanto para a revista, quanto para quem quiser, né? É uma agência dentro da Mundocop só para gerar conteúdo. Fiz meu comercialzinho. Muito bacana, maravilhoso. Não, e outra coisa, eu achei muito importante você falar isso, eu acho que é de extrema utilidade, porque a pessoa não precisa ter, a cooperativa não precisa ter dentro dela um expert em texto, principalmente voltado para o segmento, sabe? Da mesma forma, ferramentas que existem para design, gente, template, que é aquela forma, né, para fazer muita coisa. Gente, nós que já vivemos uma outra época, eu, pelo menos, em que se usava máquina de escrever, em que, para você pesquisar, você tinha que ir lá na biblioteca ou ter uma coleção Barça, Enciclopédia Britânica dentro de casa. Não é? Então, assim, hoje tem muitas ferramentas muito práticas. Então, acho que as cooperativas que ainda não estão desenvolvendo precisam perceber que hoje isso não é mais uma coisa inalcançável, inatingível. Não é? Que existem ferramentas que vão facilitar o dia a dia e essa atuação em rede. Nada impede, por exemplo, que se faça os modelinhos, os templatezinhos para uma rede social e oriente uma pessoa que está lá na ponta a fazer posts de acordo com uma estratégia também, né? Porque você tem que ter objetivo, sabe? Você tem que conhecer a pessoa com quem você está falando, para que haja resultado. Eu acho isso perfeitamente possível. Perfeito. Fazer uma pergunta aqui. Antes, eu queria ouvir aqui a Tamara Danguieri, que é da Veiling, que está fazendo milagre lá na Veiling, lá, todo mundo sabe o que aconteceu com as flores, né? Ela está fazendo um baita trabalho de comunicação, está revertendo lá Olha, parabéns, viu, Tamara? Está acompanhando a gente aí. Essa pergunta vem da Maíra Santiago. Boa tarde. O que podemos fazer para transformar nossos cooperados em cooperativos? Sair do sujeito passivo para o ativismo real. A comunicação precisa ser expandida para o mercado em geral ou para quem os já fazem parte do movimento se empoderarem como porta-vozes? É aquilo que eu estava falando de ser advogado da marca, né? De ser porta-voz da marca, porque, gente, se uma empresa tem pessoas falando bem dela, compartilhando o conteúdo dela, isso vai ser muito mais fácil do que ela ficar ali
né, fazendo aquele trabalho de formiguinha. Então, como transformar esses cooperados em cooperativados, que foi a palavra que ela usou, não é? Exatamente, trazendo essas pessoas para dentro, atuando com transparência e mostrando essa transparência e essa parceria efetivas por meio da comunicação e capacitando pessoas para que se forme essa rede. Eu vejo muito a rede, gente, porque é uma rede, então tem que funcionar mais como rede, com compartilhamento, com parceria, porque quando se faz isso, dá muito certo. Haja vista o trabalho lá que foi feito lá em Goiás, que o Luiz mencionou. Então, se concentrar muito, gente, atrapalha. Luiz? A Vera disse tudo, né? Para cada público, um tipo de comunicação. Para quem já é associado, é uma maneira de se comunicar. Para quem ainda não é uma maneira mais, digamos, convincente, agressiva, de convite, né, para que ele faça parte desse sistema de cooperativo. Então, usar todas as plataformas possíveis e a melhor linguagem para cada público. Me lembrou isso que você está falando, né, Luiz? A gente dirige a mensagem específica para cada público, o famoso funil do marketing, como a gente chama, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, nós podemos e devemos nos comunicar com as pessoas que ainda vão entrar, que é o topo do funil, que ainda não sabe o que é cooperativismo, e a gente vai informar, né, a elas as vantagens que tem e tal, para explicar o que é isso, e nós vamos nos comunicar simultaneamente com pessoas que estão lá no meio, né, e no fundo do funil, que são as pessoas que já estão mais prontas para fazer o relacionamento com a gente. Eu acho que isso daí que vocês falaram, a gente está atravessando um momento muito interessante, porque as pessoas hoje em dia, elas não querem mais saber, elas querem saber de onde vem o produto, a procedência do produto, se ajuda a comunidade, então tudo isso está relacionado ao cooperativismo. Então essa hora de entrar com uma comunicação forte, uma comunicação efetiva, que é onde você vai trazer todo mundo que não conhece o sistema para dentro. Então, essa colocação foi perfeita de vocês. A sociedade, só um minuto, Vera, a sociedade, claro, isso que o Douglas falou, ela vai selecionar o que ela vai querer comprar. Você pode ter certeza. A sociedade, ela vai mudar o pensamento, o consumismo vai mudar. E uma das coisas aí, eu tenho conversado com bastante gente, o que vai pesar é, vou comprar o produto de quem? Eu vou usar de quem? Que conta que eu vou ter banco? Né? Tudo isso agora, a sociedade vai começar a repensar a sua forma de consumir. Eu acho, né, e aí a experiência da gente, a minha opinião particular, eu acho que o cooperativismo sai na frente, um pouco na frente, né? Mas é como eu falei no começo. Acho que é muito. Não, sai na frente. Até porque só se fala de cooperação. Mas quando fala de cooperação, as pessoas desassociam cooperação de cooperativismo. Cooperação, eu vou ajudar o vizinho, estou cooperando, mas tem uma doutrina chamada cooperativismo que as pessoas desconhecem, é isso que a gente tem que entender, né? Eu vou bater nessa tecla, as pessoas ainda desconhecem lá fora a doutrina cooperativista, né? Então, assim, na hora de comprar um leite, por exemplo, eu compro só de cooperativa, né? Eu tenho conta em banco de cooperativa, mas por que eu faço isso? Porque eu sou dono da Mundo Coop? Não. Porque eu acredito que está por trás daquele produto. Eu já conheço o que está por trás daquele produto. Se eu penso dessa forma, e a sociedade pensasse também dessa forma, vocês imaginem ganho de escala, o que a gente estaria ganhando. É a coisa de banco, né? Uma vez eu escutei o Harold do Banco Central dizer o seguinte, está na hora do cooperativismo de crédito saber se eles querem clientes ou associados. Sabe? Porque clientes vão embora. Vão e voltam, associado fica, né? Então é isso que a gente tem que entender. Aí cai naquela pergunta da Maíra, né? O que pode ser feito? Eu só queria fazer esse comentário em cima do que o Douglas falou. Então, é isso que você falou. Atualmente, né, a gente tem uma referência boa para falar sobre cooperativismo. Gente, é compartilhar, né?
é ser dono, né? Só que você não compartilha aquilo que é dos outros. Você compartilha aquilo que é seu. Então, se você deixa de ser cliente de uma cooperativa de consumo, médica, para ser cliente de outra empresa, você está atingindo a si próprio, né? Claro, a gente tem que falar dessa questão da responsabilidade social, da origem, né? Isso vai se fortalecer, né? Esses conceitos vão se fortalecer mais ainda. A tendência em comprar os produtos locais, e a gente pode criar, né, fortalecer esta linha de comprar de produtos de cooperativa, Sim. Porque cooperativa contribui para o desenvolvimento, né? E por aí vai. Basta a gente ver de onde vem. Eu fico até assim, com vontade de falar, é um evento que eu falaria 20 horas seguidas, né? Porque eu sou marqueteiro, eu sou publicitário de formação, né? Eu nunca fui muito ligado a flores, vou dar um exemplo. Até o dia que eu fui na Veilen, ver como funciona, ver quem são os cooperados da Veilen. Quando você vê aquilo, é impossível você ir num lugar e não comprar uma planta, uma flor da Veilen. Sabe, você vai comprar, porque você viu que está envolvido naquilo, gente. Sabe, é simples. Eu acho que a comunicação que eu falo, e a gente bate muito nessa tecla, é justamente essa. É a gente mostrar o que a gente é bom de fazer. Sabe, o produto de qualidade que a gente é capaz de fazer, a entrega que a gente é capaz de fazer. Isso muda na cabeça das pessoas. E, na minha opinião, o coronavírus chegou para dar um restart nas coisas. Eu acho que a gente tem a chance agora de parar, olhar e ver e repensar nessa forma de falar o que é o cooperativismo para fora. Acho que a gente... Foi uma sacolejada, né? Desculpa, Luiz. Não, se a gente vai começar, eu acho que ainda tem um tema aqui para mais 3 webinars. Só que o nosso tempo está aqui já se esgotando. A gente tem bastante... A gente tem bastante pergunta aqui de quem está participando. Nós vamos mandar essas perguntas para vocês, depois vocês vão responder todas as perguntas, não vai ficar nenhuma de fora. Quero agradecer todo mundo que participou. E agora, para a gente encerrar, Vera, eu queria uma palavra final sua aí para a gente fazer o nosso encerramento. Vamos lá. Gente, olha, tem gente que pensa, meu Deus, eu não fiz o dever de casa. E agora? Aí se toma por desânimo, desespero. Gente, não. Na verdade, pesquisas mostram que 80% dos profissionais do Brasil não estão preparados, na verdade, no mundo inteiro, né? Não estão preparados para essa aceleração da transformação digital que nós estamos vivendo. Então, vamos juntos trabalhar, nos abrir ao conhecimento, a novos conhecimentos, não é? Acreditar em profissionais capacitados e entender que a comunicação e o marketing vão mover o negócio. Vão mover o negócio, porque as pessoas, o negócio é bom se existir gente que tem interesse por ele. Então, a gente tem que conhecer essa gente que tem interesse, né? E oferecer produtos e serviços adequados. Então, assim, tem cursos, inclusive gratuitos, online, hoje para serem feitos, tem que arregaçar as mangas e ir à luta. O que não pode é pensar, eu já não peguei o bonde andando mesmo, eu vou esperar. Gente, olha, é a pior opção. Uhum. Então, assim, a minha palavra é essa, é de incentivar o conhecimento, porque quem tem conhecimento vai sair na frente sempre. E agora, mais do que nunca. E eu quero agradecer muito a vocês, mais uma vez, pelo convite, Luiz e Douglas Mundocop, o Luiz Augusto pela companhia maravilhosa, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Assim, eu me sinto muito privilegiada por estar aqui. E me coloco à disposição de vocês também, podem me ligar, depois o Luiz pode passar o telefone aí no inbox, enfim, e para trocar ideias, eu estou à disposição. Vamos juntos desenvolver esse cooperativismo. Obrigado, Vera, a gente que agradece. Luiz, com você. Então, o jogo zerou, né? Está zerado. Essa Covid zerou para todo mundo. Então, às vezes, muitas coisas que a gente fazia antes já não vão servir nesse novo mundo, nesse novo
nesse novo espaço aí que vem no pós-Covid-19. Então, se o jogo zerou, a gente precisa convencer o técnico, o diretor do time. Então, não adianta nada a gente pensar em formatos, modelos, tendências, se a gente não tiver a habilidade de comunicação interpessoal, mostrar um momento, mostrar que é um novo cenário e que se investir em comunicação é cada vez mais necessário. Então, a gente tem que ir lá no dono do clube, né, nos donos, que cooperativistas tem vários donos, na diretoria e convencer. E estabelecer um plano de comunicação de acordo com a realidade orçamentária e com a realidade, inclusive, da cabeça daqueles dirigentes. Tem um grande líder aqui de Goiás, que ele diz que, o seu Lajose, ele diz o seguinte, que a cooperativa é do tamanho da cabeça dos seus dirigentes. Então, é preciso que nós, comunicadores, que estamos ali na linha de frente, ali como técnicos, possamos também jogar esse bolão aí para cima dos dirigentes, convencê-los de estabelecer uma verba anual para aquelas ações, e dentro dessa verba, se estabelecer comitês de marketing, e dentro dessa realidade, fazer os investimentos certeiros. Porque se a gente não tiver o apoio dos dirigentes da cooperativa, e não tiver verba, a gente fica de mão atadas.